curto aí para falar disso e até implementar algumas coisas aí. Modificar o que a gente fez na aula anterior, acrescentar algumas coisas, né? E aí tudo bem. Então, dando continuidade, né? A gente fez o quê? Colocamos aqui dois blocos para conversão de escala, né? Colocamos dois blocos para fazer o controle on-off, né? Bom, quer dizer, inicialmente, cada um separadamente foi utilizado para configurar o que seria a malha aberta, né? Mas depois, em conjunto com o PID que a gente configurou, colocamos um seletor aqui para permitir, né, que uma ação fixa, que seria feita pelos blocos 1, 0 e 1, Open Control, né, iriam determinar comportamento on-off, em outras palavras, né? Abre a válvula de enchimento, abre, fecha, um controle on-off, né? Desde o ponto de vista de comportamento lá da variável controlada, né? Estaríamos vendo um controle on-off, né? Então, tínhamos duas estruturas, o PID e o controle on-off, né? Inclusive, nesse novo cenário que eu já modifiquei algumas coisinhas aqui para, inclusive, esse cenário que está aqui, aula 28, né? Se vocês querem, podem utilizar para fazer a lista número 2, né? Já deixei aqui algumas coisas prontas, né? Tipo, coloquei uns nomes um pouco mais coerentes com o que a gente já vem fazendo, inclusive aqui coloquei aquela chave controle on-off, né? Aqui. Controle on-off lá em cima, controle PID aqui embaixo. Hoje vamos ver justamente uma coisa que de alguma maneira vai, digamos assim, vai vocês, ou melhor, vocês vão lembrar, ou alguns vão entender o que eu estou falando lá na lista número 2, né? Principalmente quando se fala de determinar parâmetros, né? Calcular parâmetros. Esse processo de calcular parâmetros tem a ver com a identificação, e aqui eu já botei, né? A ideia é que a gente tenha nesse quadro aqui uma chave que me permita identificar primeiro a planta, o processo, ou seja, capturar parâmetros que eu preciso, e depois eu seleciono comuto, né, para a versão PID Control, né, onde eu realmente, com todos esses parâmetros, agora sim, calculo as constantes e aplico no controlador PID, né, a fim de eu obter um comportamento legal, né, lá na resposta de estado estável, né? Mas vamos lá, vamos lembrar um pouco disso. Então, comecemos aqui no quadro, na verdade, por falar disso, né? Estamos falando, né, que o controle basicamente seria um sistema como esse, né? Temos um tanque, temos uma saída, né, onde eu posso variar o fluxo, né? E temos aqui um outro, né? Um fluxo de entrada, né? Temos um QI, temos um QO, né? Temos uma variação temos uma altura, né? Do líquido, né? E essa altura chamamos de H. E obviamente também a gente assumiu, né? Que existe uma área, né? Então, bom, isso aqui tem uma área A, né? Bom, então aí a gente já sabe que, pelo que mencionamos por aí em alguma aula anterior, isso aqui é o mesmo que a variação do volume é igual a vazão que entra menos a vazão que sai. E sabemos que a vazão que sai, se aqui temos uma, digamos assim, uma resistência, uma reaptância, por dizer assim, aqui, e aqui teríamos uma de saída, né? Certo? Então, isso aqui seria igual a H sobre RO. A questão aqui é que a gente vai a variar o que no nosso sistema? A gente varia a vazão, né? Por meio de quê? Da variação de RI, né? Então, isso aqui se transformaria em A dH de T, né? Menos H sobre R0 igual a QI, né?
Bom, daí a gente sabe ainda, né, que essa área, por mais que seja desconhecida para a gente tem como calcular isso por meio do que a gente vai aprender, ou pelo menos o que a gente vai utilizar hoje, que são basicamente técnicas, né? Mas nunca, obviamente, se desligando dos conceitos teóricos, né? Então, aqui se aplicamos Laplace, né? Aplicando transformada de Laplace, a gente sabe que isso aqui, né, ficaria. E vamos aplicar transformar a placa aqui, né? Obviamente isso aqui depende do tempo, isso aqui também depende do tempo, e a gente assume então que isso aqui seria igual a HDS, né? Vezes, vamos colocar aqui um S, né? De Laplace, um domínio de Laplace, né? Menos 1 sobre R zero HDS, né? Aí, obviamente, considerando, né, que em condições iniciais, né, isso aqui é zero, né, em condições iniciais, né, igual a QI, aliás, vamos colocar melhor em maiúscula, esse, né. A partir daí, podemos ter uma função de transferência. O que a gente poderia associar aqui já no nosso raciocínio? Que HDS é nossa saída, né, nossa variável controlada, e QI ds nessa equação diferencial é como se fosse, o QI dt, na verdade, é como se fosse a entrada, né? Ou poderíamos dizer que esse sistema de equações diferenciais, ou melhor, essa equação diferencial aí de primeira ordem, né? Ela é forçada, né? Então, é um sistema forçado. Então, temos um QI ds no domínio da frequência. Então, a gente teria que HDS sobre QI ds seria igual a, bom, 1 um, coloquemos aqui melhor do jeito que está aí, H esse mais 1 sobre R0. Pronto, né? Desse jeito ficaria. Esse sistema aí, ainda a gente pode reescrever isso, né? Ou ainda, né? Como? Se chamamos isso como função de transferência, né? Vamos colocar aqui GDS, G do processo, né? Então, G do processo seria igual a... podemos colocar a R0S mais 1 sobre R0, né? Entretanto, eu quero que fique o S sozinho, né? Então, bom, pode ser escrito como eu vou colocar aqui, na verdade, hum, bom, vou deixar assim mesmo, porque senão eu quero dizer isso aqui, ó. Pode ficar assim, certo? E o R0 fica aqui, então. Ou ainda, eu posso escrever da seguinte maneira, R0 sobre AR0 dividido sobre S mais 1 sobre a R0. Pronto. Ou seja, temos 1 sobre a S mais 1 sobre a R0. Aonde eu quero chegar com isso? Bom, é um pouco do que vocês devem lembrar quando se fala em sistemas de equações diferenciais de primeira ordem e sua respectiva função de transferência de primeira ordem, porque somente tem um polo, né? Ou tem um denominador cujo polinômio é de grau 1. Pois então, aí você já tem muitas informações ao respeito, né? A primeira é que o ganho disso aqui, o ganho, né, é igual a 1 sobre A, né? Outra coisa, o polo, tem um polo, sim, um polo em S é igual a menos 1 sobre AR0. Mas do jeito que está aí, pues não teria nenhum sentido, digamos, prático até o momento o que a gente fez. Porque queremos saber realmente se isso é coerente com o comportamento do tanque, né? O tanque que a gente não tem nada, não tem dimensões. A gente no máximo sabe que esse tanque pode ter uma altura de quanto? Geralmente aqui ele bota uma.
um medidor, né, de 0 a 300, né? Que eu acho que o que ele bota aqui, né, de 0 a 300, isso mesmo. Então, como é 0 a 300, né, a gente pode assumir que o único que a gente sabe aqui é a altura, mas não sabe mais nada, né? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que a gente às vezes precisa, mesmo que a gente não tenha dados assim, como é o caso da gente agora, né? A gente não tem nada sobre, tipo, não tem mais detalhes sobre a área de seção transversal, não sabemos a densidade do líquido que vai entrar aí, né? A gente assume que isso seja água, mas obviamente isso não tem que ser assim, né? Então, o que a gente pode utilizar aqui são justamente esses conhecimentos básicos sobre sistemas lineares para deduzir mais ou menos a resposta desse sistema no domínio do tempo. Aqui estamos, obviamente, falando da frequência, né? Lembrando que isso aqui é o mesmo que, vamos colocar aqui, né? J ômega, né? Bem, falando de que isso aqui, em outras palavras, está associado à frequência, né? Mas, bom, na verdade, o que quero falar onde quero chegar com tudo isso? Se 1 sobre R, se 1 sobre A, R0, né, for muito próximo de zero, significa o quê? Que esse sistema pode ser representado nesse, né? Pode ser representado como uma coisa mais ou menos desse jeito, né? Isso aqui a gente sabe que se comporta como a transformar a inversa de Laplace disso aí seria o que, gente? Alguém lembra? Hum, bom, a gente sabe que logo. Professor, perdão, não estou conseguindo acompanhar ainda. Estava fazendo as contas aqui. Uhum. Só esse mais um aí não seria menos, não? Acho que seria menos. Qual? A parte de baixo do denominador está sempre AR0S mais um, S mais um AR0. Não seria menos aí, não? Pela equação que a gente deduziu em cima. A ver, a ver, a ver. Você está falando do. Não, eu que na verdade coloquei aqui errado, né? Aqui é Q0, aqui era mais, e aqui é mais. Então é mais. Eu que aqui embaixo fiz correto, mas na Ah, verdade estava entendi. aqui, né? Porque na verdade esse aqui que era negativo passou do outro lado a somar, né? E eu não sei por que botei negativo, mas é isso mesmo. Tá, mais. E aqui é mais. Aqui é mais mesmo. Bom, então, vamos lá. Se eu digo que essa quantidade aqui é próxima de zero, então podemos aproximar isso. Podemos aproximar nossa função de transferência do sistema como se fosse basicamente isso aqui, né? Podemos dizer que é isso aqui. Ok. E a transformada inversa disso, então, seria mais ou menos um degrau, né? Com amplitude ou com valor fixo em 1 sobre A, que seria o ganho, né? Ou seja, K UDT, para T maior que zero, né? Sinal causal, né? Pronto, a questão é essa. Só que a gente sabe que nossa planta, né? Ela vai receber uma entrada, né? Essa entrada é o quê? É o QI. No tempo, esse QI pode ser o quê? Pode ser um degrau também. Tipo, eu posso colocar QI sendo um degrau. Tipo, eu quero uma vazão fixa entrando lá no sistema. O que seria isso fenomenologicamente falando? É como se eu pegasse, abrisse um pouquinho a torneira e deixasse essa torneira em uma posição fixa e uma vazão constante vai encher gradativamente, né? O tanque, ou seja, a altura H vai começar a crescer, né? Então tem um comportamento crescente. Então, fazendo esse análise, só para não perder a coerência, visto que, vamos lá, QI dt pode ser igual a
alguma vazão fixa, né? Então eu vou colocar aqui um degrau unitário, certo? E ele vai ter uma vazão fixa que eu vou colocar aqui como um que, vamos colocar aqui vamos colocar aqui L, sei lá, certo? Então, né, teríamos o quê? Laplace de QI seria igual, ok, a L sobre S. E como a resposta, né, do meu sistema, né, ou seja, em outras palavras, eu quero calcular o quê? Eu quero calcular H dt é igual a convolução, né? Eu vou colocar aqui, na verdade, nem sequer vou me atrever a entrar em muitos detalhes assim, mas todos vocês lembram, né, que quando você tem um sinal e tem uma função de transferência, a resposta ao impulso da função de transferência convoluído, feita a convolução com a entrada é o mesmo que em Laplace, né? Fazer a multiplicação das duas transformadas, né? Então, e como? Coloquemos aqui, HDS é igual a QI desse, que é a entrada, multiplicada por GP, que é a função de transferência do processo, então, HDS seria igual ao quê? A L, que mais? A função de transferência é 1 sobre A, ou seja, que ficaria L sobre A, S quadrado. Se a gente, para que momento, verificamos o quê? Que utilizamos uma aproximação sobre o nosso sistema, partindo do princípio de que essa quantidade seja próxima de zero. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco. Essa resistência aqui, o que eu coloquei como R0, é o quê? É a variação, o que de alguma maneira representa, né, uma variável analógica da, entre o fechamento e a abertura, certo? Sendo 0 fechada e 10 aberta, né? Aí, inclusive, a gente tem que fazer uma transformação, porque lá no Factory, quando você aplica zero, ela está fechada, né? Aqui a gente assume que quando ela é máximo, né, está fechada, né? Então lá é ao contrário, né? Mas isso não é problema, né? Não é porque a gente tem como simplesmente subtrair 10 menos o valor R0 é o que a gente quer, né? Mas não vou entrar nesse detalhe agora, porque simplesmente a gente quer raciocinar aqui, né? O fenômeno, se a área desse tanque, vamos supor, comparando com essa régua aqui que a gente tem, aquele medidor, a gente tem aqui 1 metro, né? Mais ou menos, de 0 a 100 aqui nessa régua, e se você compara aí, tipo, olhando, assim, por inspeção, tá? Você acha que o diâmetro desse tanque pode ser mais ou menos 1 metro, ou 1,20 m, 1,25 m? Estou chutando, mas só para quê? Para poder ver se a área disso aí chega a ser grande com relação a quê? Ao número 1, né? Porque temos 1 dividido sobre A dividido sobre R, né? R com certeza vai ir de 0 a 10, então nunca vai ser um número, né, maior que 10, né? Então, se por um momento eu chegasse e dissesse, bom, eu vou fechar toda a válvula, né, então significaria ela estar em 10, né? E se ela está em 10 e a área disso aqui for aproximadamente sei lá, 2 metros quadrados por aí, mais ou menos, então eu poderia dizer aqui que isso aqui vai dar menor que 1 e vai dar um número provavelmente muito próximo de zero. Aí então nosso raciocínio pode ajudar um pouco na prática. Por quê? Porque até o momento a gente está descobrindo aqui que a altura em Laplace é isso. E no domínio do tempo, ou seja, Laplace inversa disso aqui seria igual a quê? A t, certo? Vezes L sobre A, né? Com multiplicar por um degrau unitário para t maior que zero. Isso é o mesmo que o comportamento de quê? De uma rampa. Agora vamos ver se isso faz sentido. Vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte: meu sistema, eu vou aplicar uma vazão fixa.
né? Porque estamos assumindo que QI é uma equação, né? Então, vou fazer aqui um pequeno desenho, né? Para entender mais ou menos a ideia disso aqui. Imaginemos que aqui temos o eixo horizontal representando o tempo e esse eixo vertical representa aqui. Vamos colocar aqui H, né? H de t. Vamos colocar aqui também, o que mais? Vamos colocar QI, que é a equação de entrada, né? E acho que, bom, com isso aí, né? Tá. Aí o que que acontece? Então eu pego QI, aliás, QI está em azul, né? Então QI está aqui, e aí estou aplicando, estou assumindo que aqui o degrau está deslocado um tempo, né? Tipo, eu cheguei, esperei um tempinho e depois abri a torneira em um valor fixo e deixei aí acontecer. Então, é isso que acontece, a vazão é constante. Só que a HDT, pelo nosso análise, ele é o quê? É uma rampa. Só que a partir de quem? De UDT, né? Então, como o meu UDT começou aqui, na verdade, eu já desenhei ele tendenciosamente um pouco atrasado, né? Porque acontece, né? Eu não vou abrir imediato em um instante t igual a zero, não vou conseguir fazer com que uma válvula abra em um instante t igual a zero o valor que eu desejo. Tem uma transição, né? Então, eu estou deixando esse tempo aí como para já mais ou menos pensar no caso real, né? E aqui, a partir do momento em que o degrau é aplicado, eu estou vendo que em vermelho, eu vou colocar em preto melhor, HDT, eu começo a ver o que? Um comportamento crescente, certo? Uma rampa. Então aqui seria meu HDT, certo? E é isso que a gente espera. Então vamos ver se tem sentido, coerência, senso comum com o que a gente vê no tanque. Você pega, abre a torneira, é óbvio que a altura vai ir aumentando. E ela não tem como descer, ela só tem um caminho, aumentar. Então ela é crescente. Então no domínio do tempo é uma rampa, é um sinal desse jeito. Só que aí tem um outro detalhe, que é justamente uma das coisas que vocês inclusive que foi questionado aqui no começo, a questão da função de transferência que eu coloquei lá na lista, né? Tem três parâmetros lá, então um deles é o ganho, certo? Mas o ganho você aparentemente tem ele aqui, né? Eu botei um sobre A, só que você não sabe quem é A. Então, obviamente, não isso aqui é somente para entender o que a gente espera no comportamento dele, mas é lá com os dados físicos, os dados reais, né, por dizer assim, que você vai encontrar uma outra técnica para encontrar eles. Mas pelo menos você já sabe o que espera. E é justamente aí onde, além desse HDT que eu estou colocando aqui, na verdade, há uma pequena correção a esse HDT. Essa correção está justamente, vou colocar em outra cor aqui, em verde, Professor, antes diga. de você seguir para essa outra parte, aproveitando que você falou do ganho, uma coisa que eu não peguei é qual variável foi aquela que você desenhou embaixo do ganho? Era o S, que é igual a J de ômega? Aonde, onde? Aqui? É, você estava falando dos polos aí, no caso? Sim, isso, é. Esse aqui seria um polo, né? Menos um sobre A r zero, um polo à direita, Ah, e aí então você poderia ser. Lembrei muito bem, eu espero, assim, lembrem que você, quando tem no plano S, né? Você tem o quê? Polos, né? E aí, geralmente esses polos tem que, a gente deseja que esteja no semiplano direito, né? Só que aí você pode ter, por exemplo, vamos supor, um polo aqui, e você pode ter um outro polo aqui, você pode ter inclusive algum conjunto de zeros aqui, óbvio, vai ter que ter um conjunto de zeros, mas na verdade, entre esses dois polos existe um que é mais dominante que o outro, qual é? Essa questão de dominância é importante aqui. Qual seria o polo dominante aí? Só olhando para esse diagrama, né? Então, o polo dominante é sempre o que está mais perto da origem. E se for complexo, conjugado, né? Tipo aqui e aqui. E se eu tiver outros polos completos conjugados, aqui e aqui, qual dos dois? Porque polos completos só pode ter pares, né? Não pode ser um polo, tem que ter o polo e o seu conjugado. Então, é simplesmente sempre comparar com a parte real, né, do polo. Então, por exemplo, obviamente, esses aqui são dominantes quando comparados com esses aqui, né?
E os que estão na cor preta, pues esse aqui evidentemente é o dominante. Então aí é onde entra a questão que eu estou falando aqui. Se esse polo, se esse A e R0 for um número, essa multiplicação for um número relativamente grande, então obviamente esse polo vai ficar aonde? Perto de zero. E entre mais perto ele esteja de zero, mais dominante ele será. Mas a questão aqui é que se ele será mais dominante, né, é porque então ele se termina comportando como isso aqui, como um degrau, né? Um degrau. Ou seja, que a resposta ao impulso da planta vai ser um degrau unitário, né? Só que a gente sabe que a gente não tem como colocar um impulso na prática, né? A gente aplica um degrau, né? Então, se a gente aplica um degrau, foi esse raciocínio aqui, a gente chegaria à conclusão, né, de que HDS seria o quê? L sobre A sobre esse quadrado, e aí vemos o quê? Uma rampa. E é isso que a gente vai ver, né? Mas como a gente sabe de antemão que isso vai acontecer pelo raciocínio que a gente fez agora, e o raciocínio que a gente fez agora tem que obrigatoriamente garantir que isso aqui seja verdadeiro, certo? E que isso aqui, obviamente, também seja verdadeiro, né? Se isso aqui não for verdadeiro no nosso sistema que a gente vai no sistema do tanque, né, que a gente vem trabalhando, então não serve de nada. O que a gente for fazer daqui para lá. Só que a gente sabe que isso pode ser verdade, porque sabemos que a área é elevada, a resistência não vai ser um número ínfimo, pode ser, tipo, não vai ser um número tão pequeno, né? Então a gente pode deduzir que isso pode estar próximo de zero, né? E aí então a gente tem um polo dominante e vamos ter esse comportamento. Só que aí vem outra coisa que eu ia falar. Se a gente analisar lá na hora, e isso é uma coisa que eu acho que vocês já devem ter percebido nas aulas anteriores, quando você aplica no momento em que você aplica a equação de entrada, você não tem imediatamente uma resposta na altura. Você demora um tempo para ver o medidor lá mudar de 0 para 1, né? Isso significa o quê? Isso significa que você tem um tempo também, um retardo, né? Um retardo de tempo. Esse retardo a gente tem que levar em consideração, inclusive para aquilo que você tem lá na lista número 2, né? Então eu vou botar aqui, ó, considerando o retardo, então ele teria que ser mais ou menos desse jeito. Aliás, vou ser bem genérico, vou colocar aqui, ó. Então a gente vai ter isso aqui. Então, esse aqui seria nosso verdadeiro comportamento a observar. É o que a gente espera, né? Pronto. Só que se agora a gente for analisar isso assim, então teríamos o quê? Teríamos um tempo de um retardo, né? Vamos dizer aqui, entre esse ponto e esse ponto, temos um retardo, né? Que eu chamei lá de T maiúscula, né? Bom, é isso que a gente espera. Por outro lado, temos o que? Um ganho. Mas só que olhando para isso aqui, olhando para essa resposta no domínio do tempo, o ganho não dá para ver aqui, né? Quando a gente fala do ganho, geralmente fala esperando que uma resposta ao degrau que seja estável, né? Ou seja, a maneira de observação, né? É, assumindo que, tipo assim, que GDP seja linear, seja linear. Vamos colocar aqui melhor. Se GP apresenta, né? Se G se apresenta uma resposta desse jeito aqui, mas naturalmente, né? Sem aplicar nada na entrada, a gente deveria ter uma coisa assim, né? Pode acontecer? Pode, né? Tipo, temperaturas, né? Nível de um tanque, pode ser assim? Pode. Só que qual é o problema disso? O problema é que a gente não sabe se tem um comportamento estável, né? Certo? A gente sabe que ele pode ter um comportamento estável, né, em algum momento,
sempre que a gente utilizar algo como, por exemplo, um controle on-off, né? Poderia ter uma coisa assim, né? Que é o que acontece com o controle on-off, né? Que a gente utilizou. Só que nosso sistema, ele não vai ter essa resposta inicialmente, né? Nosso sistema não vai ser desse jeito, né? Nosso sistema vai ser desse jeito aqui. Então, não vai ficar fácil enxergar o ganho, né? A partir disso aqui, né? A partir desse exemplo aqui, sim, tudo bem. Aqui é ok, aqui dá para fazer, né? Agora aqui, o ganho não dá para ver. Por quê? Porque a gente não tem um comportamento estável, né? E a gente não vai colocar nosso tanque em malha fechada, certo? Usando um controle on-off para verificar isso, porque vai ficar bem mais difícil enxergar, né? A faixa entre a qual ele faz um on e o off, né? Você já definir essa faixa aqui, né? Vai ficar altamente impraticável, né? Então isso não seria uma boa ideia. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é criar uma variação proporcional da entrada junto com a saída. De que maneira? Então a gente vai fazer o seguinte. É, objetivando, né, variações simultâneas em QI, certo? E HDT, temos algo como isso. O seguinte mapa, né? Nesse caso, estou falando de que, tipo, no eixo vertical, teríamos altura e aqui não vamos ter o tempo. A gente vai ter o quê? Aqui vamos colocar QI dt e aqui vamos a colocar HDT. Com que objetivo? Se nosso sistema ele tiver um tempo, esse tempo aqui eu coloquei como T, né? Pelo visto apagou, né? No meu sistema nem salvou isso, mas tudo bem. Temos isso, né? E por outro lado, se meu sistema tem aquele T de retardo, então eu posso aplicar, né? Eu vou ir variando, né? O fluxo ou a vazão na entrada. E eu espero, obviamente, uma variação também da altura, certo? Só que a variação que eu vou colocar na entrada, ela vai me dar informações também sobre como varia naturalmente a altura nesse tanque. Isso tem a ver com o quê? Com a geometria, com a área. Então, aí já temos informação um pouco mais fiel ao ganho. E tanto é que, quando começamos a falar aqui, vimos que o ganho, ele está dado em termos de quê? Da área. Então, se eu tenho uma área muito grande, provavelmente o ganho vai ser baixo. Então, isso nos dá uma noção e isso guarda uma relação com o que a gente espera, né? Então, certamente, o que vamos fazer aqui é o que aplicar, né? Vamos aplicar essa variação aí e a gente vai ver o que é um comportamento desse jeito. Mas observe que esse comportamento aqui, por mais que pareça a resposta no domínio do tempo, talvez nem seja. Por quê? Porque aqui isso pode ser sim informação crucial para a gente saber como se comporta T, certo? Mas aqui nós estamos medindo tempo, né? Isso aqui é o eixo QI de T. Não é o eixo do tempo, mas esse retardo que vai existir aqui é informação crucial para eu poder determinar o que isso aqui, né? O T grandão, né? Não estou dizendo que isso aqui seja o tempo, essa medida daqui até aqui, mas esse retardo é produzido justamente porque quando eu aplico QI, eu não vou ter imediatamente uma mudança na altura, somente vou obter quando eu passar daqui. Mas essa faixa aqui vai ser fundamental para eu poder determinar esse tempo. Então, lá no CLP, a gente vai ter que ver como calcular isso, né? E já posteriormente, quando já esteja nessa faixa aqui, eu posso vir e calcular. Pego um ponto, eu posso pegar um ponto aqui, sei lá, colocar aqui
Posso pegar um ponto aqui, depois pegar um outro ponto e fazer o quê? Que a gente já sabe, né? Calcular o coeficiente angular disso aqui, certo? Esse coeficiente angular tem a ver com o quê? Com o ganho da planta, né? E esse ganho da planta, pues obviamente tem que ser 1 sobre A. Então, se eu calculo esse ganho, eu consigo saber a área. E aí a gente vê se é coerente ou não com aquele medidor que a gente tem lá. Esse medidor serve para, de alguma maneira, nos pode ajudar para isso, né? Vou ter que abrir aqui de novo o Factory, porque como ele fechou. Então, vamos lá. Pronto. E aqui com esse medidor a gente vai ter uma noção, né? Bom, deixa eu ver aqui. Então, pronto. Aqui é onde a gente estava, né? E o que vamos fazer hoje então? Vamos pegar aqui, vamos fazer alguns algoritmos, né? Para fazer esses cálculos aí, né? A partir do que o CLP nos entrega, que são os próprios sensores, né? Pronto, agora vamos abrir aqui o. Pronto. Então, o que vamos fazer? Primeiramente, bom, hoje eu vou abrir mão desse start, stop, não vamos fazer muitas coisas com relação a ele. Somente vou colocar aqui o reset, né? Vou colocar na sequência algumas outras variáveis, né? Vou colocar uma bobina aqui. Na verdade, aqui vou colocar o quê? O reset, porque o problema que a gente tem quando começa a fazer testes é que quando a gente erra um teste, aí a gente não tem como voltar tudo para trás, nem zerar as variáveis, né? Porque a gente não pensou em um mecanismo para zerar tudo, né? Então, eu já logo vou botar o reset para isso, né? E aqui eu vou botar que ele é booleano, né? Então, booleano, pronto. Aqui estão todas as variáveis que a gente já criou em algum momento, né? Daqui para baixo são as que eu vou colocar hoje. Vou colocar aqui uma variável resumen, que é para quando eu, tipo assim, se eu, de reset, quando eu pressionar resumen, posso dar continuidade, e aqui eu vou colocar uma memória do reset. Pronto. E vou colocar ela aqui com retenção. Pronto. E aí está. Eu vou colocar ela aqui negada, né? Do mesmo princípio que a gente utiliza para retenção, né? Liga e desliga, né? De uma bobina convencional, né? No ladder, né? Bom, outra coisa que a gente já vem fazendo quase sempre é que a gente, quando utiliza aqui esse algoritmo, né? A gente sempre considerou a variável de saída como inteira. Por quê? Porque aquele display, né, que a gente tem aqui, opa, isso aqui vai ter que conectar de novo. Esse display que a gente utiliza aqui, ele, ele só aceita variáveis inteiras, né? Então, por esse motivo, a gente termina usando isso, né? Mas para o controlador, o melhor é, às vezes, utilizar a variável real, né? Para que entre um valor e outro, ele me permite também acessar valores intermediários, né? Então, aqui vamos trocar isso aqui por real, né? Eu vou botar, inclusive, aqui a valor. Vou colocar um real aqui para diferenciar, né? E aqui embaixo vou colocar também a mesma coisa, só que inteiro.
certo? Dessa maneira, então, a gente pode vir aqui no algoritmo, podemos dizer que isso aqui, valor 300 real, vai ser igual a isso aí, né? Ponto e vírgula. E aí seria o valor real. E depois pego esse valor real e transformamos para inteiro. E aqui eu vou colocar inteiro. Pronto, né? Somente estou modificando isso porque, de certa maneira, a gente precisa trabalhar só com valores reais, até para poder fazer esses cálculos aqui, calcular um coeficiente angular, né? Aqui é um coeficiente angular, na verdade, o que a gente vai terminar fazendo aqui, né? E para calcular esse tempo aqui, talvez a gente, tal não, tempo, né? O tempo que a gente precisa, né? De alguma maneira, com esse valor t calculado e com esse ganho aqui calculado, a gente pode calcular também isso aqui, né? Nosso polo, né? E se esse polo for muito próximo de zero, então é coerente com o que a gente já vem falando, né? Bom, é, além disso, né, que eu fiz aqui, acho que teríamos que vir aqui, né, e atualizar, né? Atualizar os parâmetros. Atualizamos aqui também. Atualizamos aqui. Pronto. Esse aqui é o que a gente vai colocar no mesmo set point 300, né? Que a gente costuma colocar. Só que agora já não vai ser inteiro. Agora. E aqui também, né? Aqui seria a altura. Só que 300, né? Isso mesmo. Opa, escrevi errado. Pronto. E aqui vamos colocar uma nova variável, que é a variável que vai direto para o display, né? Então vamos colocar aqui setPoint display, do tipo inteiro. E aqui também. Display, pronto. E aí está pronto. Então, agora todas essas variáveis anteriores que eram inteiras, agora elas vão ficar como real, só que agora tem um probleminha. Esse Open Control aqui, que é o do nosso controle on-off, né? Ele só aceita do tipo inteiro, né? Então vamos ter que trocar por real, né? Aqui e aqui. Desse jeito não vai dar problema, né? Aqui quando a gente for aqui colocar isso, tem que atualizar aqui, atualizo aqui e atualizo aí. Ponto indica que tá ok, né? Vamos compilar só para ver se ficou errado alguma coisa aí. Não deveria ter. Ah, já, agora foi, né? Não, ainda tem tá dando um erro aí. Vamos colocar aqui set point, né? Cadê? Aqui. Bom, tudo bem. Depois aí a gente vê, mas tá tudo ok aqui. Deve ser que ele não está reconhecendo que essas variáveis mudaram para real, né? E aqui, bom, enfim.
Pronto, então, até aí, tudo bem? Quer dizer que agora o nosso PID ele vai trabalhar com variáveis reais, né? E o nosso objetivo, inclusive agora, vai ser conseguir, né, configurar, digamos, uns valores um pouco mais assertivos, né? E para isso, então, a gente vai fazer um pequeno programa que inicialmente nos calcule o ganho, né? Certo? E também que nos calcule o tempo de resposta, né? Do sistema e o retardo, né? Então vamos começar primeiro pelo retardo, aliás, porque com o retardo a gente pode verificar quanto é necessário para detectar, né, uma mudança na altura após a primeira aplicação do fluxo, né? Então, vamos aqui em aplicação e vamos adicionar um bloco, né? Que vamos chamar de delay. Vamos delay do processo, né? Pronto. E aqui adicionamos, né? Pronto. O que vamos colocar nele, na verdade? Bom, para calcular o retardo, o que que a gente precisa? Primeiro, temos que conhecer o que está acontecendo na saída do sistema, ou seja, ele vai ter que receber como entrada a saída do sistema, né? Então, vou colocar aqui. Pronto. O que mais ele tem que conhecer? Ele tem que ter uma, digamos assim, ele tem que ter uma noção do tempo que está acontecendo. A gente não tem como contabilizar aqui tempo, a menos que utilicemos uma única ferramenta que a gente já aprendeu, que foi os temporizadores, né? E a gente sabe que um temporizador, ele me entrega o quê? Ele me entrega uma bobina, um estado lógico 0 ou 1, quando atinge o tempo, né? E ele também me entrega uma variável real, né? Que é no formato time, mas ele pode ser convertido para real. Então vamos colocar assim, vamos chamar de um contador de tempo, né? Ele vai contar o tempo, certo? Que está acontecendo até realmente acontecer alguma coisa na altura. Com esse tempo já tenho uma noção de que houve um retardo, quanto foi esse retardo, né? E mais uma vez vou colocar a variável reset, certo? Mas dessa vez vai ser para quê? Para que quando pressione ele, eu resete todo esse sistema e possa fazer um novo cálculo, né? Sem ter que estar forçando lá o Factory para que fique tudo em zero, né? Eu mesmo vou fazer isso aqui, por isso já mencionei, botei aqui o botão de reset no começo, né? Então aqui vamos ter isso na entrada. Agora, o que que ele tem que nos entregar? O que que a gente quer? Primeiro, ele vai estimular, esse mesmo bloco vai estimular o tanque, ou seja, ele vai ir aplicando uma variação de fluxo a cada instante de tempo. Então, ele começa com, tipo, 1 metro cúbico, 1,1 metro cúbico, 1,3, 1,4, assim, até um dia chegará, sei lá, o que a gente estimar lá, a gente foi de 0 a 10, né, que vale lá, né? Então, de 0 a 10, por dizer assim, né? E quando a gente faz isso, a gente já assume, né, de alguma maneira, que estamos levando em consideração que, né, uma certa variação da válvula, né? Então é basicamente isso, né? Bom, o fato é que a gente vai ir modificando a própria entrada, né? Então vamos colocar aqui real e vamos inicializar em zero, né? Porque a entrada ela tem que começar em zero, né? Eu quero estimular um processo, eu tenho que começar em zero, porque é a partir daí que eu vou ter uma noção do quanto ele vai demorar para responder efetivamente. Então, e aqui, inclusive, para inicializar, já logo de entrada no algoritmo, você faz isso aqui, né? É uma outra maneira. Você está dizendo que ele vai te dar na saída uma variável chamada input, né? Que é a entrada do sistema, e ele vai começar em zero, né? Por outro lado, vamos obviamente, calcular o quê? O retardo, né? Ele tem que me entregar o retardo, né? E esse retardo vai ser um valor real também, né? O que mais? Além disso, é... não, que eu acho que, bom, quando, inclusive aqui no PLC, no programa, né? Eu coloquei essa malha, esse degrau aqui, e eu coloquei essa variável, né? Então, eu também posso pedir para que o próprio processo me entregue um estado, sim, de se meu momento de identificação foi finalizado ou não, certo? Então, se eu finalizei, eu quero que ele esteja em zero. Se eu quero
finalizar, então eu quero que ele seja verdadeiro, uma coisa assim. Então essa variável aqui pode ser booleana. É tipo o contrário ao reset, né? Se o reset é verdadeiro, então o resumo é falso. E no caso contrário, se o reset é falso, então o resumo é verdadeiro. Uma coisa assim. Para quê? Para conseguir, né? Sempre reinicializar o processo sem ter que estar desligando e ligando o CLP, né? Só isso, né? Bom, vamos então agora sim. Como é que funcionaria isso? Trabalhar com um texto estrutural de pronto é mais simples pelo fato de que a gente consegue, né, estar de certa maneira um pouco mais familiarizado com linguagens de alto nível, né? Então aqui, por exemplo, eu digo assim, eu começo citando a entrada. Como? Digo o seguinte, some 0.01. Tipo assim, pega a entrada que está em 0 e soma 0.01. No seguinte ciclo, esse resultado vai 0.01. Então, ele está sempre incrementando. Simples assim, né? Desse jeito, né? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, se, né, a saída, porque ele vai receber de entrada a saída do meu sistema, que em outras palavras, o que? A altura, né? Se a altura ela estiver, vamos supor aqui, vamos dar um limite para a altura, né? Certo? Porque assim, de certa maneira, quando você eh, quer medir esse tempo de retardo, né? Eu vou colocar aqui inclusive no quadro, porque fica melhor para explicar. Eu vou dar um limite aqui, né? Eu vou colocar uma faixa, um limiar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui, né? Se eu coloco isso aqui como meu limiar, então eu assumo que quando H começa a estar daqui para cima, eu já posso assumir, né, que houve um tempo de retardo, né? Certo? Daqui, pois, e obviamente esse eixo aqui não é o eixo do tempo, né? Mas se eu já sei que minha altura começou a aumentar desse valor que eu predefini aqui, certo? Esse valor. Se eu digo a altura começou a crescer a partir daí, então eu já posso contar o tempo que passou até chegar a esse valor. Então é como colocar um valor mínimo, né? Obviamente eu não vou colocar 0.00001 porque às vezes a resolução do meu conversor nem pode detectar aquilo, né? Então eu vou colocar um valor aí que seja, por exemplo, 1. A gente vai medir de 0 a 300 centímetros. Então eu posso colocar 1 centímetro. A partir de 1 centímetro, eu já posso ter certeza que houve a resposta, em outras palavras. Então eu vou colocar aqui isso como um limiar, né? Limiar da medição. A quando ele for atingido, eu já estou apto, habilitado para fazer a medição do tempo, né? Então é basicamente isso que a gente vai fazer, né? Se a saída estiver, e aí eu vou dizer o que? Se ela estiver abaixo ou acima desse limiar, vou ter que dar uma tolerância. Agora, por que essa tolerância? Porque a gente está trabalhando com variáveis reais, cadê? Certo? Variáveis reais e de alguma maneira trabalhar com variáveis reais. Eu vou fazer um tipo, imaginemos que isso aqui, eu vou ver aqui de perto, né? O que que eu vou ter lá? Eu vou ter, né? E eu coloquei aqui no eixo horizontal, eu coloquei por aqui meu limiar, né? Então, projetando sobre a curva seria aqui, né? Mas, como eu estou trabalhando com variáveis reais e meu sistema ele digitaliza um sinal analógico, imagine que isso aqui seja, sei lá, você escolheu, bom, vamos falar, a gente escolheu 1 metro, 1 centímetro, né? Certo? 1 centímetro. Só que aí meu sistema, ele consegue medir da seguinte maneira, 0.999, 0.9999 e depois passa para 1.01. Nunca passou por 1. Então, para não ter esse problema, eu vou criar uma faixa, né? Essa faixa vai ser o quê? Uma faixa por aqui e uma faixa por aqui. Chamar de epsilon, tá? Então, eu vou ter que sempre perguntar se H pertence ao limiar, né? Menos epsilon e limiar mais epsilon. Dessa maneira, eu já sei que a altura passou pelo limiar. Se passou pelo limiar, então estou habilitado. Então, basicamente, é essa maneira que a gente vai pensar aqui, né?
Por quê? Porque é um problema típico da resolução do nosso conversor. E às vezes eu quero que, eu poderia dizer assim, se a saída é igual a 1, mas isso talvez nunca seja atingido, né? Desde o ponto de vista prático, porque é uma condição muito forte, né? Às vezes o conversor nem vai passar por aí exatamente, ele tem uma variação tão pequena que para ele chegar a um exato, talvez nem passe, na verdade, talvez isso nem aconteça, então é melhor, né? A gente colocar uma faixa, a faixa que eu vou botar é o quê? Vamos criar, inclusive, aqui, nas variáveis, uma variável que represente aquele limiar, né? Vou colocar limiar de altura. E vamos colocar ele como real e vamos inicializar ele em que? Em 1, tal como falei lá no quadro. Assim. Então eu vou perguntar, ele é maior que o limiar, certo? Menos o epsilon que eu coloquei lá, vamos colocar 0,01. E ele é maior ou igual que isso e menor ou igual, maior ou igual. Aqui é mais, né? Então, a gente vem e pergunta. Então, bom, aqui onde vamos ter que utilizar o quê? Uma técnica para poder verificar quanto tempo passou. Só que aí a gente tem isso aqui. A gente pode vir aqui. hum, Bom, deixa eu ver aqui o que que a gente pode fazer. Aliás, a gente vai ter que criar, colocar o bloco primeiro, porque colocar um bloco aqui, ó, delay, certo? Pronto. Opa, não, não era aí não. Vamos colocar aqui. E aqui, pronto. Certo. Temos isso aqui, né? Como eu quero no meu no meu Factory, eu botei esse botão aqui, um para identificar e um outro para PD. Então, quando seja identificar, eu vou querer que ele seja um, né? Então, vamos criar uma variável chamada modo de operação, né? Então, modo de operação para identificar a planta e modo de identificação para controle, né? Então, criamos isso aqui e colocamos. Então, lá vai ter um seletor e pronto, ele vai habilitar ou desabilitar isso aqui, né? Quando for aplicar o controle PID, então aqui eu vou colocar o que? Modo de operação, né? Só que negado, né? Então, quando eu habilito isto, a planta começa a capturar os parâmetros dela e quando desabilito, então ele passa a fazer o controle, né? Basicamente, o que vocês vão fazer lá é adaptar tudo isso aqui para isso, né? Qual é a saída que ele vai receber? Pues obviamente a altura, né? Ele vai receber a altura. Aqui em reset, a gente vai colocar, obviamente, o tempo, o botão de reset. E aqui em contador de tempo, a gente vai ter que utilizar, né, um próprio temporizador. Mas aí a gente pode fazer o que? Anexa aqui um contador e bem, um habilitador, que também vai ser o mesmo modo de operação, né? E aqui na sequência colocamos o quê? Um elemento que faz uma medição mais fiel do tempo que qualquer outra coisa no CLP, pois são justamente os temporizadores, né? Então eu vou trazer um temporizador aqui, um T1, né? Com esse T1, né, que eu estou colocando aí, eu espero o quê? Medir um tempo, mas na verdade eu não estou interessado propriamente em medir o tempo que o temporizador vai me dar. Eu quero, na verdade, que esse temporizador me entregue uma variável real que me permita saber quanto tempo está passando, né? Então, essa variável sempre está aqui na saída dele, que a gente nunca comentou dela, mas nunca tínhamos usado, né? Pois agora é o momento. Então, a gente pega aqui em PT,
Vamos colocar um tempo grandão, só para a gente ter uma janela de tempo suficiente para eu cortar o tempo em algum momento e o tempo continuar andando, né? Tipo, eu vou contar até 20 segundos, mas minha planta tem um retardo de 3 segundos. Então, dá para eu poder medir nesses 20 segundos, né? O que eu não posso é colocar um tempo no temporizador acima, perdão, abaixo do retardo, né, do sistema. Então, aqui eu vou colocar 20, vamos supor, 20 segundos, tá? É, e aqui vamos colocar um nome para essa variável, né? Vamos colocar contador de tempo. Pronto. Aí eu coloco como time, certo? E aqui eu vou ter que... Ah, então esse contador de tempo, ele é do tipo time, né? Então lá tem que chegar como time. Então vou colocar aqui assim. Vou colocar essa variável aqui. Pronto. E aqui no processo eu vou ter que trocar isso por time, né? Pronto. Então agora voltando aqui, ele já o reset tá certo. Ah, e outra coisa, né? Então como é que vai funcionar isso aqui? Se eu quero entrar aqui, eu tenho que perguntar quanto tempo aconteceu, quanto tempo passou, né? Certo? Esse tempo, ele vai começar em milissegundos, passa para segundos, minutos, né? Então, ele existe uma função aqui própria do que eu já mostrei em algum momento, que transforma o tempo em variável real, em número. Só que se eu estou em milissegundos, ele me vai passar um número eh, em unidades de mil, né? E aí isso não seria o caso, porque a gente precisa que fique em segundos, né? Então, o que que eu faria aqui, gente? Primeiro, colocar aqui um if, né? O que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é primeiro fazer a conversão, né? De tempo para real. De quem? Do contador de tempo que a gente está recebendo do temporizador. Não. É isso mesmo? É. Com time, isso mesmo. Pronto. Ele me transforma isso, certo? Em um número real. Só que aí eu tenho que verificar se esse número, né? É diferente de zero. Por quê? Na verdade, o que que a gente vai fazer aqui? Se ele entra nessa faixa, ele tem que desligar o temporizador, né? A gente sabe qual a técnica aqui, na verdade. A gente sabe que um T1 funciona da seguinte maneira, né? Eu dou uma transição na entrada e se eu mantenho ele energizado na entrada, olha bem, são as duas condições que entram em jogo aqui. Eu dou uma transição na entrada do temporizador e na saída ele vai ficar ligado, né? Certo? Certo? Após, obviamente, ele contar um tempo, né? Ele vai ficar, tipo aqui onde eu tenho os T 20 segundos, né? Certo? Ele vai esperar 20 segundos e vai ficar assim. Mas se durante algum instante desses eu cortar a energização, ele volta para zero. Só que minha intenção não é nem sequer isso. A minha intenção é a contabilização do tempo. Então, o que aconteça daqui para lá, realmente hoje não me interessa. O que nos interessa é o próprio fato dele contar o tempo. Por quê? Porque se antes dele chegar aos 20 segundos aqui eu corto a energização do meu sistema, o que que eu espero que aconteça? Que esses 20 segundos passem para zero, né? Então, o que eu vou fazer, na verdade, é o que é interromper a contagem do tempo do temporizador no momento em que eu atinja 1 centímetro ou entre naquela faixa, né? Então, para isso, a gente vai vir aqui, né? E primeiramente vai ter que verificar que seja diferente de zero o tempo. Por quê? Por que isso? Porque quando você corta a contabilização do tempo, automaticamente a variável ComTime vai para zero. Então, de nada me serviria eu entrar nesse if aqui, certo? Nessa condição, quando o tempo já é zero. Então, ele vai achar que não contou nada. Então, melhor é colocar essa condição aqui, né? Porque quando ele entrar aqui, anteriormente, ele já entrou, né? O que eu quero dizer, em outras palavras,
é que essa condição aqui evita que quando ele atualize a variável ComeTime para zero, eu não tenha que entrar, assim, o último valor salvo será meu valor o valor que eu queria, ou melhor, o valor mais próximo do que eu queria, né? Então, basicamente é isso. Aí eu boto aqui, né? Eu vou botar aqui um então, né? Certo? E aqui aí se a gente pode dizer o que? Bom, se ele entrou e é diferente de zero, então faz o seguinte, a cada vez que entre aqui, calcule o retardo. Como? Pegue o tempo que você recebeu e transforme para real, certo? E divida por 1000, né? Porque esse valor vem em milissegundos, mas quando ele transforma, ele fica em unidades de 1000, né? Então, pegue esse tempo e vai salvando aqui em delay. Aí ele sempre está aqui, né? Nessa faixa, né? Ele está entrando nessa faixa, certo? Né? Só que tem momento em que ele vai aumentar isso aqui e ainda não entrou na faixa. Então ele não vai entrar no if. Então o delay ainda não foi calculado. Quando ele entra pela primeira vez e vê que isso aqui é diferente de zero, ele carrega. Depois ele vai incrementar um pouquinho a altura e ele vai provavelmente entrar aqui de novo, certo? Mas quando ele entrar aqui, eu vou sempre pedir para ele desligar lá a energização do temporizador. Quando ele desenergiza, a próxima vez que ele entre aqui, ele vai ver que isso aqui é zero. Então ele já não entra. Mas o delay, que ficou na variável delay, o retardo, vai ser o último, o imediatamente anterior. Então, pelo menos assim a gente salva o dado, né? Então, basicamente, esse é o jeito, né? Aí, o que que vamos fazer aqui? Vamos criar uma variável, né? Aqui podemos criar uma variável para ligar o temporizador. Vamos colocar assim, on time, certo? E vamos inicializar uma outra chamada off time, uma para ligar e uma outra para desligar o temporizador, né? E aqui colocamos booleano, inicializamos com falso. Para quê? Porque aqui no PLC podemos adicionar mais 2 degraus. Um, que seria nesse caso, na verdade, deixa eu ver aqui. Eu botei on time of, é isso mesmo, né? Então, se eu coloquei essas duas variáveis, elas têm que sair daqui, né? Do bloco, né? Então, tem que atualizar aqui. Vamos criar uma variável chamada on, aqui como se fosse habilitar a contagem do delay, do tempo, né? Vamos colocar aqui booleano. E aqui em off time, uma outra que desliga o sistema que contabiliza o tempo. Pronto. Aí agora sim, com isso aí a gente coloca aqui um delay e aqui colocamos esse como negado, né? Lá, eu botei lá falso, então se está falso negado, aqui vai dar verdadeiro, aqui dá verdadeiro e aqui vai estar obviamente no modo de identificação, né? Então vai ligar o temporizador, ele vai começar a contabilizar um tempo que vai estar sempre aqui, ó, nessa variável. Essa variável vai para aqui, né? E posteriormente vai ser avaliada no condicional, né? Então, isso aqui, pronto. Feito isso, voltamos aqui para o algoritmo, né? E aqui então é o seguinte, ele vai atualizando, né? Mas quando ele faz a primeira atualização da entrada, que é o estímulo, né? Eu vou já logo e digo o seguinte, pegue on time e coloque em verdadeiro, para habilitar lá o temporizador, né? Pronto. E quando ele entre aqui, onde ele calcula pela primeira vez o retardo, eu vou dizer, pegue off time e coloque em verdadeiro, né? Coloque em verdadeiro. Pronto. Desse jeito, então, ele entrou aqui, ó, certo? E fez esse trabalho aí, né? Bom, mas, bom, por enquanto é isso, né? Porque, assim, o tempo da gente também é curto, né? Mas, se eu não terminar aqui hoje, a gente continua na próxima aula, né? Porque, querendo ou não,
são coisas que tem a ver aí, mas eu vou terminar pelo menos essa parte aqui, do cálculo do ganho, né? Com isso é que a gente está vendo aí, basicamente ele faria um cálculo, cálculo do ganho não, cálculo do retardo, né, perdão, né? Vamos fazer pelo menos isso. Já o cálculo do ganho já é um pouco mais fiel ao que coloquei lá no quadro, né? Um princípio geométrico lá é calcular um coeficiente angular, né? Mas para isso precisamos inicialmente disso aqui, calcular o retardo, né? Então, feito isso aí, o que eu vou dizer agora? Bom, até o momento eu só estou fazendo isso, e se eu errar no cálculo do retardo, por exemplo, se eu deixar o, porque assim, como que funciona isso? Eu vou deixar meu sistema em malha aberta, né? Aí eu abro a torneira, deixo ela aí, certo? E depois eu vou abrindo mais, até que a vazão vai aumentando, né? Evidentemente a altura também vai aumentando. Isso vai dar uma, certo? Uma relação de tempo e altura, né? Para mim, que é o que eu quero saber, né? Só que aí, se por algum acaso eu deixar isso aumentar, e o tanque encher, aí eu vou ter que resetar o codec, resetar tudo, forçar as variáveis. Então, como já disse, por isso eu coloquei logo o reset, né? Então, eu vou botar esse reset aqui dentro. Então, vamos colocar aqui e se reset for igual a falso, ou seja, esse reset aqui, na verdade, eu botei aqui foi reset, né? Isso que não era reset, era reset memory, né? Porque eu estou colocando reset memory como o estado do reset externo, né? Então eu vou colocar aqui é, reset memory. Pronto, certo? Aí esse reset entra aqui, né? E eu pergunto se esse reset é falso. Se é falso, faça aquilo. E aí, e se? Deixa eu ver. E se? Ou do contrário, se o reset for verdadeiro, opa, eu botei o que aqui? Porque aqui é assim, né? Não precisa disso aqui. Pronto. E do contrário, se o reset for verdadeiro, então faz o seguinte, force já logo a entrada a voltar a quê? A zero, né? Volta ela em zero, o delay coloca de novo em zero, né? Porque não calculou nada, ou seja, se eu boto reset, eu quero que ele zere tudo, né? Aí off time, bota como? Se off time verdadeiro significa desligar a contabilização de tempo, então vou ter que colocar nas condições iniciais aqui, que seria eu colocar novamente em falso, né? O que mais? Só isso, né? E se, né? A minha saída, né? Ou porque quando eu pressiono reset, minha ideia é o quê? É isso aqui, voltar tudo em zero, mas quando eu faço isso, eu quero que outra vez o tanque ele fique como? Vazio, né? Porque quando eu faço o processo de identificação, né, de acordo com o que está no quadro, eu vou encher esse tanque, a altura vai aumentar, mas eu me arrependi da medição, por exemplo, ou eu vou fazer agora o modo de controle, eu tenho que esvaziar o tanque. Para esvaziar, então, nada melhor do que vir aqui mesmo, onde eu pressiono o reset e pedir para ele abrir a válvula, né? Então, eu vou colocar aqui uma variável na saída também, que seja encarregada disso. Vamos colocar open a válvula de descarga, certo? Vou mandar um número real, obviamente de 0 a 10, né? Que se encarregue de esvaziar o tanque. Então aqui eu posso pegar essa variável, né, nesse momento e fazer o seguinte: boto ela igual a 10, né? Aí ela vai começar, aí ele vai, como eu pressionei reset, então ele começa a esvaziar todo o tanque, né? E aí vamos aqui e perguntamos se o tanque já está vazio, porque se ele já está vazio, então eu posso reinicializar meu processo só de
identificação, né? Então, o que eu posso fazer, o que podemos fazer aqui é o quê? Verificar se ele é maior que zero e se essa saída, ou seja, a altura nesse caso, porque lembremos que a altura está entrando por aqui, né? Output. Então, se a altura é maior que zero e ela é menor, vamos colocar aqui um valor, tipo uma tolerância de a 0,01, por dizer assim. Então, o que eu quero que ele faça aqui? Pegue e resume, que é aquela variável que colocamos aqui, ó, certo? Que colocamos inclusive aqui, certo? Quando ela seja igual a 1, isso aqui vai dar 0, então vai tirar o reset, e aí o reset daqui desaparece. Aí no próximo ciclo, já não vai entrar aqui, vai entrar de novo nessa opção, certo? Ou vai ficar avaliando essa opção, tá? Então, vamos colocar aqui resume igual a verdadeiro. Pronto. Dessa maneira, aliás, eu botei reset como real aqui, era booleano, né? Pronto. Agora sim, beleza. E aqui finalizamos esse if aqui. Pronto. Só que aí estávamos perguntando só isso e aqui somente vamos ver. Não, mas é isso mesmo. Aqui ele coloca em verdadeiro para ele finalizar a contagem. Aqui ele habilita o temporizador para permitir a contagem, né? Pronto. Isso é por um lado, né? Mas a gente tem que verificar também outro detalhe, né? Quando a gente está fazendo essa identificação, voltando para o que eu comecei a falar aqui, notem que R0, né? É o quê? Seria como se fosse a resistência que a válvula de descarga coloca, né, na passagem do líquido, né? Então, isso aqui, esse R0, a gente tem que levar em consideração na hora de tomar o que? As nossas medidas. Por quê? Porque o polo, ele leva em conta o que? R0. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou levar em consideração que quando eu estiver enchendo o meu tanque, esse R0 não é zero. Ele tem que ser algum valor, porque esse R0 tem que existir, né? Se eu boto zero, não dá, porque na expressão matemática seria como dizer que, bom, lembrem que aqui, na verdade, no Factory, o R0, ou seja, o R0 na expressão matemática, ele vai de zero, ele vai de zero a algum valor n, por dizer assim, sendo n maior que zero, né? Bom, isso está óbvio aqui, mas lá no Factory, o R, se ele é zero, é porque ele está fechado, né? E se ele é 10, é porque ele está totalmente aberto. Caso contrário, isso aqui, né? Se ele é zero aqui, é porque ele está aberto, né? Se eu boto R0 igual a zero aqui, que zero vai dar infinito, querendo dizer o quê? Que está o máximo possível, só que isso nunca vai ser infinito, né? Então, na verdade, são sentidos contrários, né? Certo? Então, o que a gente deveria fazer aqui? Para que o que a gente tem no Factory seja coerente com o que a gente tem nas equações. É simplesmente subtrair, né? Vamos colocar R0 igual a 10 menos o que a gente tiver lá no Factory, né? Isso aqui é do Factory, né? Só que para a gente não ficar substituindo isso lá, ou só para fazer o teste, pues vamos a assumir que R é igual a 5, de tal maneira que R0 também seja igual a 5. Então não entramos em nenhuma incoerência. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai pegar o quê? Vamos perguntar também, né? Porque tudo isso é executado ciclicamente, né? A cada ciclo ele vem e faz isso. No seguinte ciclo ele vai e faz tudo isso de novo, né? Que o texto estruturado é isso, né? É o mesmo princípio de qualquer outra linguagem de programação, né? Ele executa isso ciclicamente.
Aí no seguinte ciclo, se ele não entrou aqui e não entrou aqui, ele vai ter que entrar em algum outro lugar, certo? Onde eu possa questionar se a altura ela está entre o limiar que eu coloquei, que era 1, ou algum outro valor, né? Certo? Se está entre um valor e o limiar, certo? E eu não tenha pressionado o reset. Para quê? Para que a válvula de descarga sempre seja esse valor fixo, 5, né? Porque senão a válvula pode estar totalmente aberta ou totalmente fechada, mas isso modifica a dinâmica do que eu quero observar segundo o meu plano, segundo o que a gente planejou aqui, né? Então a gente tem que deixar pelo menos a válvula um pouco aberta, né? Então aqui vamos fazer o quê? Vamos pegar a saída, vamos perguntar se ela está abaixo daquele limiar de altura que a gente colocou, né? Certo? E, né? Vamos a perguntar se o reset não foi pressionado, né? Se o reset é falso. E com isso aí, então vamos a pedir para que a válvula de descarga, essa válvula aqui, fique sempre em 5, né? E resume em falso, né? Porque se ele está, se ele está aqui, né? Aqui ele já saiu, né? Aliás, deixa eu ver, acho que eu fiz um erro aqui de escrita. Esse if é desse, esse end é desse aqui. Então, esse aqui é desse aqui. Pronto. Então, agora sim, e resume, né? Se ele entra aqui, tudo bem, ele vai fazer isso aqui. Se ele não entra aqui e não entra aqui, ele só vai poder entrar nesse daqui, certo? Agora, esse if é independente desses daqui, né? Porque esse aqui pode acontecer sempre ou não, mas seu acontecimento independe deles, dos dois anteriores, né? Então, botei ele aqui como resume e vou botar false. Para quê? Para dizer que ele, é, tipo assim, nesse momento ele está habilitado para funcionar, né? O, o reset, caso quiser pressionar, ele tem que estar habilitado, né? Tem que estar falso para que lá fora dê verdadeiro, né? Aqui, né? Basicamente é isso, né? Então aí a gente teria uma estrutura mais ou menos para fazer o cálculo, né, do retardo, né? Bom, eu acho que aí vemos aqui, depois passamos para aqui, atualizamos parâmetros e temos o que aqui? Entrada, né? Aqui na entrada, obviamente, vamos colocar o quê? A válvula de enchimento, né? Porque eu vou atualizando a entrada, que em outras palavras, QI, ou seja, a válvula, né? O retardo é aquele, né, que eu quero calcular, né? Então, esse retardo vai ficar armazenado em uma variável, vamos chamar de lei underline T, né? T maiúscula, que parece com aquele da lista, né? O resume, eu vou botar aqui como resume mesmo, tá? Eu acho que aqui não tem uma variável chamada... Ah, sim, não, já tinha colocado aqui, verdade. Pronto. E a válvula de descarga, pues evidentemente vai ser a válvula de descarga, né? Pronto. Então, agora só resta ver se isso aqui vai conectar, né? Porque, bom, se não conectar porque teve aquele problema aí agora, eu mesmo assim vou deixar gravado isso aqui. Quando conseguir eu gravo e anexo lá como adendo à aula de hoje, né? Só para não perder, né? Claro, o conteúdo, né? Teve esse imprevisto aí. Bom, eu deixo aqui parte um, certo? Que vocês estão aqui. A parte 2 que provavelmente está associada com esse tempinho aí que a conexão caiu, eu deixo gravados por separado e boto lá a parte 2. Tudo certo? Vocês têm perguntas até aí? Tá todo mundo entendendo? Se não está, podem falar. Professor, deu para entender beleza o que você explicou. Agora eu tinha umas perguntas para fazer sobre a lista, se possível. Pode falar, pode ser. Eu acho que hoje não vou conseguir avançar mais porque já o tempo
Tá chegando, mas, como já Já. disse, eu vou deixar lá um pedacinho lá. Pode falar, pode fazer a pergunta. Teve inclusive na primeira lista e eu fiquei com um pouco de dificuldade de interpretação no painel de controle quando você pede um botão de pausa. O botão Uhum. stop pausa o processo. O que é que você quer dizer com pausar? Quer dizer que quando eu apertar esse botão, ele vai ficar em nível alto e vai interromper o processo inteiro do jeito que ele está. Mas se eu apertar ele de novo, retoma? Seria alguma coisa assim? Isso, é, é isso mesmo. O stop, na verdade, é que eu boto sempre pausar lá grande, só para dar uma noção do que é um pausar, né? Você pausa uma coisa, tipo congela, né? E depois quando você Certo. pressiona o start ou o mesmo botão de stop, aí já fica a critério de vocês como é que vocês vão fazer isso. Mas geralmente é assim, pressiona stop, pausa, pressiona start, aí ele dá uma continuidade, né? Não significa, ou já o reset é o contrário, o reset desliga tudo, né? Tudo, né? Sim, o Absolutamente tudo. reset é como se fosse aquele botão de emergência também, né? Praticamente a mesma função. É, só que agora o de emergência, ele já desliga tudo, né? É porque existe também uma questão assim, tipo, o reset, ele coloca em zero todas as variáveis. Ele deixa Uhum. seu sistema em condições iniciais, né? Então, por exemplo, se meu tanque está em 50 metros a altura e eu pressiono reset, qual é o objetivo disso? Que esse tanque vai esvaziar, as válvulas vão a fechar, certo? Se tem uma lâmpada lá, tem que desligar. Tudo vai depender disso, né? Agora, se a condição inicial é essa, né? A condição inicial do meu tanque ele é vazio com as válvulas fechadas. Se eu pressiono reset, então deve acontecer isso em qualquer momento. O stop, não. Se, por exemplo, meu tanque está em 50 metros, aí eu pressiono stop, as válvulas vão fechar, mas o tanque vai ficar naquela altura, 50. Aí quando eu pressiono de novo o Pronto. start, aí ele vai dar continuidade ao que ele estava fazendo, né? Basicamente é Essa isso. era inclusive minha outra pergunta, se quando a gente pausasse o processo era para pausar ele do jeito que tivesse, ou se era para fechar as válvulas para pausar no nível fixo, entendeu? Uhum. Sim, sim, sim. É, na verdade, É assim, fechando as se válvulas. você está, se você vai pausar o sistema, você tem que ver aí também, né? Qual seria o fenômeno aí. Tipo assim, eu vou pressionar pause, mas minha válvula está em 5, a de Aí ela vai enchimento. ficar aberta, vai. Ela vai ficar aberta, mas o nível vai aumentar, né? Então não ficou pausado, né? Ficou. Entendeu? Temos que ver aí, por isso que eu digo, quando é Entendi. pausar, você tem que ver o fenômeno. Se o fenômeno é parar um líquido, você não tem como continuar enchendo. Então, na pausa, a válvula provavelmente vai ter que fechar, entendeu? Certo, certo. Isso mesmo. Bom, aqui eu estou tendo um problema aqui com a conexão do Codesys, que isso aí demora para às vezes conectar, né? Vocês já devem ter passado por isso. Aí eu acho que agora eu vou demorar um pouquinho até ele conectar, viu? Então, tipo assim, o que que a gente pode fazer para não, como já disse, né, para não perder isso aqui? Eu vou dar a parte da aula que ficou faltando, mas eu vou dar por separado, vou gravar por separado e vou colocar lá como a segunda parte. Tudo bem, gente? Tranquilo, professor. Beleza, gente. Então, ó, por hoje acho que foi só isso. Já são 10 horas. Vou parar por aí. E então fiquem atentos aí que eu vou ainda anexar, eu acho que dá para anexar ainda hoje, tá certo? Então, obrigado a todos, boa noite, tá? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, pessoal.